Segmentação morfemática, que é o capítulo 3 deste pequeno livro sobre morfemas do português. Esse livro aqui, ó, do Ked, Walter Ked. Eu estou cursando atualmente uma disciplina na Faculdade de Letras que se chama Morfologia e Análise Lexical também, né? Basicamente sobre morfologia. E aí a professora está utilizando este pequeno livro do Ked como introdução à disciplina. E hoje, então, vamos para o capítulo 3, que tem por título a segmentação morfemática. E, especificamente, vou tratar sobre o primeiro tópico, as unidades mínimas significativas. Aqui no canal eu já tratei sobre sincronia e diacronia, definição. Sincronia, basicamente, é o estudo de algum fenômeno linguístico no aqui e agora, e diacronia você estuda a história daquele fenômeno, ou a evolução de tal palavra, enfim. O problema da palavra, capítulo 2, né, a palavra e unidade acentual, o que significa palavra e homonímia, e também palavra e lexia. E hoje, então, as unidades mínimas significativas. Vamos lá. Tem sido uma disciplina muito interessante. Eu geralmente gravo sobre as disciplinas do eixo linguístico, só quando eu termino, né, mas ainda não estou achando melhor já ir gravando os vídeos aqui pro canal conforme eu vou estudando na disciplina. As unidades mínimas significativas. Expusemos no capítulo anterior algumas dificuldades associadas à caracterização do vocábulo. Partiremos aqui da hipótese de que a palavra é um elemento de constituição complexa, cuja análise poderá conduzir a uma base mais rigorosa para os estudos morfológicos. Tomemos a título de ilustração a forma verbal falávamos. Falávamos, tem um acento no A. Falávamos. Falavamos. Veja, que nós só de início já, só para ter, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui de morfologia, mas só para entendimento, né? Falavamos, pelo menos 4 sílabas, né? Como a conjugação verbal portuguesa é caracterizada por uma riqueza de flexões, é possível comparar a forma proposta com as demais que a ela se associam. Estabeleceremos como princípio que as comparações devem ser feitas por pares. Então, uma comparação entre palavras deve sempre ser feita por pares. Cada par deve apresentar uma só relação de semelhança e uma só relação de diferença. Comparemos inicialmente falávamos com falava. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que na análise morfológica, ou seja, na análise do estudo de uma palavra, sempre se compara, no mínimo, os pares. Então, sempre um par. Você quer descobrir o que significa ou o que há de diferente entre, por exemplo, a palavra falava e falávamos. Então, é preciso comparar um par mínimo, né? Que, no caso, é falava com falávamos. Ele nos diz o seguinte: cada par deve apresentar uma só relação de semelhança. Uma só relação de semelhança, no caso falava e falava, essa é a relação de semelhança. E uma só relação de diferença, no caso, nesta palavra aqui é o mos. Falávamos de falava. O mos é a diferença. O elemento comum, relação de semelhança, é falava. O elemento diferencial é mos, que só ocorre na primeira forma. Consideraremos também que os elementos destacados devem ter um valor significativo. Então, uma outra informação muito relevante é que na morfologia ou nas unidades mínimas, elas precisam ter significado. Precisam sempre ter significado. No para cima, mos indica a ação expressa no passado. Indica que a ação expressa no passado é realizada por um grupo de pessoas, entre as quais se inclui o falante. Falávamos. A forma comum falava é igualmente decomponível, como mostra a comparação seguinte. Falava de fala. Então, veja, falávamos comparou-se com falava. Agora estamos fazendo uma outra comparação. Falava com fala. Unidade mínima de igualdade, nesse caso, uma relação de igualdade. Fala de fala. Falava com fala, fala. Então, essa é a igualdade. Agora, a diferença está em vá, né? Fala não tem vá, falava sim. O segmento destacado vá indica que a ação expressa pelo verbo se desenrola num passado que se prolonga, pretérito imperfeito do indicativo. Convém assinalar
que nem sempre um único par nos permite depreender o segmento correto. Outros pares devem ser estabelecidos para confirmar ou infirmar certos resultados. Se tivéssemos comparado falava com falara, teríamos isolado V. O recurso a outras comparações falava, fala, falava, falasse, permite-nos corrigir esse resultado para vá. Podemos ainda prosseguir com um novo par. Então veja que a palavra começou lá com falávamos. Então por isso que eu fiz questão de dizer pausadamente cada segmento. Falávamos. Veja que isso está sendo reduzido até que se chega numa análise completa, né, de todas as unidades mínimas com significado, que é o título do vídeo de hoje. Unidades mínimas significativas. Podemos ainda prosseguir com um novo par. Fala e falo, que nos fornece os segmentos a e o. Como a forma proposta é falávamos, interessa-nos o a. Baseados exclusivamente nesse par, deveríamos interpretar a como índice de terceira pessoa do singular do presente do indicativo em oposição ao o, marca de primeira pessoa do singular do mesmo tempo. Mais uma vez, a comparação com as outras formas do mesmo verbo vai conduzir-nos à interpretação correta. Falava, falaremos, falariam. Veja que esse a está sempre presente. Embora correspondam a termos de pessoas diferentes, apresentam a mesma vogal a, que é, na verdade, marca de primeira conjugação. Então aqui é uma vogal temática de primeira conjugação. Finalmente, comparando fala com chora. Destacamos os elementos fal e chor, que indicam ações diferentes. Portanto, a forma verbal apresentada é constituída de 4 elementos. Falávamos, fal, a, va, mos. Então, fal, F-A-L é um segmento, é um elemento, a é um outro segmento, va é um outro elemento e mos é um outro elemento. Com relação a estes segmentos, convém ressaltar os seguintes aspectos. Então, agora vamos verificar os aspectos destes 4 segmentos, que inclusive é um padrão de todos os verbos. Primeiro, são unidades portadoras de sentido. Cada um desses segmentos possui um sentido, né? Fal, a, va, mos. Cada um deles tem um significado, cada um deles tem um sentido. Segundo, são elementos recorrentes, de grande produtividade na língua. Fal é uma figura em toda a conjugação do verbo falar. Todo verbo falar tem fal, falar, bem como os derivados, como falador. Já a é a marca de todos os verbos de primeira conjugação. Falar, cantar, chorar. Vá caracteriza o pretérito imperfeito do indicativo de qualquer verbo da mesma conjugação. Falava, cantava, chorava. Mos é índice de primeira pessoa do plural, independentemente de tempo. Modo de conjugação. Falamos, falássemos, temíamos. Então veja que é recorrente. Primeiro, tem sentido. Segundo, é recorrente. Terceiro, a ordem desses segmentos é rígida. Qualquer alteração resulta em formas inaceitáveis na língua. Por exemplo, falamosvá. Não existe isso na língua. Falamosvá. Famulavosvá. Famamosla. Não existe. Então, o que ele está nos dizendo é que esta ordem de segmento ela é rígida, cada um com seu significado. Como são elementos contíguos, podem ocorrer alterações fonológicas em alguns deles. Em português, são frequentes os casos de crase e de elisão. Se compararmos gosto com gostoso, destacamos apenas zo, ou nesse caso, né, como elemento diferencial. Contudo, os pares creme, cremoso, sabor, saboroso, permitem-nos depreender oso. Trata-se do mesmo segmento, visto que o segundo membro de cada par apresenta um traço significativo comum. A vogal final de gosto e a inicial de oso, por serem idênticas, fundiram-se de acordo com a regra fonológica da crase. Com relação ao par creme e cremoso, notamos que o E átono de creme se elide diante do O de oso. Trata-se agora de um caso de elisão. Essas unidades mínimas significativas recebem um nome específico de morfemas. Então veja aqui no vídeo de hoje, tudo isso aqui para a gente entender o que são morfemas, afinal de contas, por isso de morfologia, o estudo das palavras. Ou seja, o estudo das unidades mínimas significativas. Ao capítulo 3, a segmentação morfemática. Então hoje, vou terminar esse vídeo de hoje dizendo que morfema são todas as unidades mínimas significativas. Vamos retomar o exemplo do verbo falávamos.
Cada segmento, que no caso são 4 e são rígidos nesse caso dos verbos, cada um deles tem um significado, cada um deles significa alguma coisa. Pode não significar exatamente em sentido de dicionário, né? Mas cada um deles não está ali à toa e se repete, inclusive, além de ter uma ordem rígida e ter sentido. Beleza? No próximo vídeo quero tratar sobre a dupla articulação da linguagem. E hoje eu fico por aqui. Caso você tenha interesse, no vídeo passado eu tratei sobre o capítulo 2, ou seja, o problema da palavra. Valeu! Aliás, esta é uma playlist de morfologia que eu estou construindo nesse canal e o livro básico que eu estou utilizando é este pequeno livro, né? Caso você tenha interesse, você consegue encontrar na internet com facilidade até, valeu. Ou tem um link na descrição.